No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estava Simão Pedro e os outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Por isso Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. E ele também, aleluia, viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então os outros discípulos que haviam chegado primeiro ao túmulo também entrou, e ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Quem era essa Maria Madalena? Era aquela mulher que talvez muitos hoje, da igreja, passassem de largo, como aquele sacerdote, mas o samaritano não. O samaritano teve mais prudência. Talvez nós passássemos de largo, porque aquela mulher era uma mulher que tinha 7 demônios. Era uma mulher que estava perdida. Aleluia. Mas um dia ela teve a oportunidade de encontrar com Jesus. Aleluia. E quando a gente se encontra com Jesus, quando a gente está precisando, irmão, a gente não tem que olhar para ninguém. Não tem que olhar para quem está olhando para a gente ou para a dificuldade. Se a multidão está apertando, não está apertando, eu tenho um objetivo, eu tenho que chegar em quem tem resposta para dar. Aleluia. E ela foi com tudo, e chegou a Jesus. E quando ela chegou em Jesus, ela encontrou o que ela precisava. Foi abraçada, foi acolhida por Jesus, mas principalmente houve uma palavra profética da parte de Deus sobre a vida dela. E o Senhor disse para aquele demônio: podem sair, aqui vocês não têm mais lugar. E aquela mulher se tornou uma nova pessoa, uma discípula de fé, que andava e cria naquilo que Jesus falava. Tanto que os discípulos aqui, o Pedro, nosso companheiro de fé, que é muito usado nas pregações, até duvidou, mas foram embora depois que viram tudo aquilo. Maria Madalena continuou lá, olhando para dentro do túmulo e chorando. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocar. Aleluia. Estava desesperada, porque eles chegaram lá de madrugada, porque no sábado os judeus não podiam fazer velório, tinha que passar para outro dia. Aquele dia não podia se tocar no morto. Então eles estavam ali todos inconsolados, chorando a morte do Senhor Jesus Cristo, mas também ao mesmo tempo se preparando para aquele corpo, para aquele velório do dia seguinte. E não viram romper o dia, não viram a hora. Aleluia. Isso é ser discípulo, é não ver a hora de ter um encontro com Jesus, é não ver a hora de ir até Jesus, não ver a hora de chegar o momento de vir para a casa de Deus, glorificar o Senhor. E eles correram, chegaram cedo e tiveram uma surpresa. Quando chegaram no túmulo, olharam para dentro e não tinha nada. Os lençóis estavam no lugar. O lenço que estava em sua cabeça, Jesus tirou o lençol, tirou o lenço, dobrou, porque Jesus é organizado. Ele é organizado. Dobrou, arrumou bonitinho e deixou na cabeceira. Aleluia. E saiu daquele lugar, andando sobre as vossas pernas. Assim, havendo dito isso, soprou-lhe sobre ele e disse: recebam o Espírito Santo. E se de algum, aleluia, olha a autoridade que Deus te deu, de algum você perdoar os pecados, são-lhe perdoados.
mas se os retiveres, serão retidos. Aleluia. Glória a Deus. Sabe qual que é o segredo de desprender deste mundo físico? Ser abençoado de verdade é ter um coração perdoador. Aleluia. Aleluia. Ah, mas não dá para perdoar. Você não viu o tanto de pancada que ele deu para ele, né? O que Jesus também falou? Se bateram, vira o outro face. Deixa, mostra a diferença. Porque quando você perdoa, você se torna um manancial de água, uma terra fértil, porque você arranca de dentro de você uma raiz que o diabo tentou colocar. Então, quando eu digo eu perdoo, eu te perdoo, o Senhor diz: será feito conforme a tua palavra. Aleluia, Pai. Não há mais o que questionar, está perdoado. Aleluia. E então o Senhor daí fala assim: agora receba o Espírito Santo. Mas ele deu uma palavra aqui nesse trecho. Aleluia. Aí depois lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai dizer que todos esses mesmos apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que lugar era esse? A casa de Deus, o cenáculo. Estavam orando, buscando, perseverando, todos numa só fé e no mesmo amor. E de repente sobre eles veio a promessa.